Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de filariose. Filariose, filaríase, volqueriose é a mesma doença, porém a maioria das pessoas conhece essa doença pelo nome de elefantíase. A filariose é uma doença que, segundo a OMS, atinge cerca de 120 milhões de pessoas ao redor do mundo. Da maior parte das pessoas que apresentam filariose localizam em países da África e também na Índia. No Brasil, também há pessoas que apresentam a filariose, embora, segundo os dados do Ministério da Saúde, a filariose está em fase de eliminação no Brasil. Algumas cidades ainda necessitam de uma atenção especial, como Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e também Paulista. A filariose é uma doença que apresenta como órgão de eleição o sistema linfático. Vai ocorrer, por meio da filariose, um edema em várias regiões do corpo, como nas regiões dos membros, da bolsa escrotal e também dos seios. Isso porque todos esses órgãos compartilham uma característica em comum. Esses órgãos apresentam uma rica ramificação dos vasos linfáticos. Por causa desse motivo, esses órgãos podem apresentar um edema, um inchaço muito grande nos pacientes com filariose. Vejamos o seguinte: a filariose causa a falência do sistema linfático devido à oclusão por causa de micro-organismos infecciosos. Nessa ilustração ao lado, nós podemos ver um paciente com filariose. Perceba que o membro inferior desse paciente apresenta extremamente edemaciado. Esse inchaço está ocorrendo por causa da oclusão que esses micro-organismos infecciosos proporcionaram no seu sistema linfático. O sistema linfático, conforme nós já vimos, tem como função de drenar o líquido intersticial para dentro da corrente circulatória. Agora, o que está acontecendo? Ocorre um crescimento muito grande desse micro-organismo infeccioso no interior dos vasos linfáticos. O acúmulo desse micro-organismo no interior dos vasos causa a obstrução dos vasos. O líquido que deveria retornar do membro inferior em direção ao sistema circulatório fica bloqueado. Este acúmulo de líquido agora vai causar o edema, o inchaço, e tudo isso está ocorrendo pois os micro-organismos infecciosos estão crescendo, desenvolvendo e multiplicando no interior dos vasos linfáticos. O transmissor dessa doença é um mosquito, o mosquito do gênero Culex. Este mosquito que transmite um nematóide parasito para os humanos. E esse nematóide é o que vai crescer, desenvolver e reproduzir no interior dos vasos linfáticos que vai causar aquele edema, aquele inchaço que nós vimos no slide anterior. Já o causador dessa doença é um nematóide chamado de Volqueria bancroft. O Volqueria bancroft é o nematóide que causa cerca de 90% das infecções que vão resultar a filariose. E os outros 10%? Os outros 10% da contaminação ocorre graças às duas outras espécies de nematóides, o Brugia malari e o Brugia timor. Então veja bem, a grande importância de saúde pública por causa da filariose ocorre graças ao Volqueria bancroft. No Brasil, 100% das pessoas que apresentam filariose foram contaminadas com o Volqueria bancroft. Vamos ver como ocorre o contágio.
Conforme nós já vimos, o mosquito do gênero Culex é o responsável por transmitir o nematóide parasito, ou seja, o Wucherea bancrofti. Na saliva desses mosquitos ocorre a presença de anticoagulante e também de um anestésico. O anticoagulante é importante para evitar a coagulação do sangue. O mosquito fêmea, é que vai picar a pessoa, pois o mosquito fêmea apresenta hábitos hematófagos. Esse mosquito fêmea necessita do sangue humano para o desenvolvimento principalmente de seus óvulos. Por isso, ele pica a pessoa. Por isso, o mosquito apresenta um hábito hematófago. O anticoagulante vai evitar que ocorra a coagulação do sangue. Também na saliva desses animais apresentam anestésicos. O anestésico vai evitar que o paciente sinta dor. E veja que interessante, as microfilárias infectantes L3 localizam nas glândulas salivares do mosquito fêmea. Então veja bem, vamos entender isso. As microfilárias infectantes no estágio larval L3 nada mais é do que a larva que vai causar a filariose em humanos. E onde essas microfilárias, essas larvas infectantes estão localizadas? Nas glândulas salivares do mosquito. O que nós vimos? O mosquito apresenta em sua saliva anestésico e anticoagulante. Antes de picar a pessoa, o mosquito fêmea libera a saliva na pele exatamente por causa da ação anticoagulante e anestésica. Porém, gente, veja bem, somente caso, o mosquito esteja contaminado também com o nematóide causador da filariose e esses nematóides apresentam as suas larvas, as microfilárias infectantes, no estágio larval L3, essas larvas vão contaminar os humanos. Então, a larva não é toda a larva, somente a larva no estágio larval L3 que pode contaminar os humanos. Essas microfilárias no estágio larval L3, que é o de importância clínica para o nosso estudo, são transmitidas do mosquito para a corrente sanguínea da pessoa. Então, o que está acontecendo? Primeiro, o mosquito fêmea libera saliva. Depois, o mosquito vai picar. Quando ele está alimentando do sangue da pessoa, ocorre também a passagem de saliva para a corrente sanguínea. E nessa passagem de saliva para a corrente sanguínea, as microfilárias infectantes são transmitidas para os humanos. Nos humanos, o que vai acontecer? Então veja só, nós vimos que o mosquito vai picar uma pessoa. Picando a pessoa, pode transmitir a larva L3 que estava presente em suas glândulas salivares para a circulação da pessoa. Essa larva, primeiramente, vai atingir os vasos sanguíneos periféricos. Depois, vai ocorrer a migração dessas larvas dos vasos sanguíneos periféricos para os vasos sanguíneos profundos. E, por fim, vai ocorrer a migração dessas microfilárias dos vasos sanguíneos profundos para o sistema linfático. No sistema linfático, essas larvas vão desenvolver, virar adultas e multiplicar. Agora, o que acontece? No sistema linfático, nós vamos ver que essas microfilárias tornam-se adultas somente no sistema linfático. Vai ocorrer também que essas microfilárias são organismos dioicos. Isso quer dizer que ocorre a presença de microfilárias macho e microfilárias fêmeas.
Essas microfilárias agora vão copular intensamente. E isso vai originar microfilárias imaturas no interior do sistema linfático. Essas microfilárias imaturas agora, elas vão desenvolver, tornando-se adultas dentro do sistema linfático, e o acúmulo dessas microfilárias faz com que ocorra o entupimento dos vasos linfáticos e todo aquele problema de edema que nós acabamos de ver em slides anteriores. Agora veja um detalhe bem interessante a respeito do comportamento dessas microfilárias. As microfilárias, durante o sono, migram para os vasos sanguíneos superficiais. Então, o que está acontecendo? Nós acabamos de ver que as microfilárias vão ser originadas no interior dos vasos linfáticos. Essas microfilárias, quando a pessoa está dormindo durante o sono, principalmente no período noturno, vai migrar do sistema linfático para os vasos sanguíneos profundos e dos vasos sanguíneos profundos para os vasos sanguíneos superficiais. O que tudo isso quer dizer? Olha que interessante. O mosquito Culex apresenta o hábito noturno. Este hábito noturno coincide com a localização das microfilárias nos vasos sanguíneos superficiais. Agora, o que vai acontecer, pessoal? O mosquito apresenta o hábito noturno. O mosquito vai ser contaminado ao picar uma pessoa já contaminada. Por que isso está acontecendo? Porque as microfilárias saíram do sistema linfático e foram até os vasos sanguíneos mais superficiais da pele. O mosquito de hábito noturno pica a pessoa à noite. Quando esse mosquito está levando o sangue da pessoa para o interior do seu corpo, ele vai ingerir também as microfilárias. Acredita-se que essas microfilárias saem do sistema linfático e vão em direção aos vasos sanguíneos mais superficiais por causa de alterações hormonais que ocorrem durante o período de sono. Acredita-se que esse seja o motivo. E como isso combina com o hábito noturno desse mosquito, as microfilárias vão ser ingeridas pelo mosquito quando ele pica uma pessoa. E o que vai acontecer com esse parasito no interior do mosquito? Obviamente, após este mosquito picar a pessoa, as microfilárias serão direcionadas para o aparelho digestivo do mosquito. Do aparelho digestivo ocorrerá o início da maturação das microfilárias deste parasito, e isso vai transitar essas microfilárias do aparelho digestivo para os músculos do tórax do mosquito. Dos músculos do tórax do mosquito, essas microfilárias agora vão transitar até as glândulas salivares. E nós já vimos, no estágio larval L3, esses parasitos são infectantes. E se o estágio larval L3 for inoculado no humano através da picada do mosquito, o humano vai ser contaminado. Vamos ver então o ciclo de vida desse parasito. O ciclo de vida é um ciclo heteroxeno. Isso significa dizer que há dois hospedeiros. O hospedeiro intermediário seria o mosquito do gênero Culex. O hospedeiro intermediário é aquele que vai abrigar o parasito em sua fase larval. Já o hospedeiro definitivo é o humano. O hospedeiro definitivo é aquele que aloja o parasito na fase adulta, onde vai ocorrer a copulação e a multiplicação de novos parasitos. O mosquito como hospedeiro intermediário, nós já vimos o ciclo dele. O ciclo começa
no intestino. Do intestino, as larvas vão migrar para o músculo do tórax e do músculo do tórax, as larvas vão migrar para as glândulas salivárias. Durante esse trajeto, ocorre a maturação da fase larval deste parasito. Somente, de novo, a fase L3 é a responsável pela contaminação. Por isso, é o estágio larval infectante. Já em humanos, o ciclo desse parasito ocorre da seguinte maneira. Primeiramente, o parasito no estágio larval, as microfilárias, são lançadas nos vasos sanguíneos. Primeiramente nos vasos sanguíneos superficiais, após os vasos sanguíneos profundos. E desses vasos sanguíneos, o parasito, em seu estágio larval, vai ser transportado para o sistema linfático. Esse período de migração é importante para o desenvolvimento larval e a maturação das microfilárias nos vasos linfáticos. Nos vasos linfáticos, os adultos vão copular e reproduzir. Agora vamos ver quais seriam alguns métodos eficientes de profilaxia para evitar a disseminação dessa doença. Como nós vimos, essa doença apresenta como transmissor um mosquito. Por isso, gente, a instalação de telas mosqueteiras nas janelas das casas ou, inclusive, o mosqueteiro em cima da cama das pessoas seria um método profilático importante. Acabamos de ver que o mosquito apresenta um hábito noturno. E as microfilárias, caso o paciente já esteja contaminado, saem do sistema linfático e vai em direção aos vasos superficiais sanguíneos no período da noite. Por isso, a instalação de mosqueteiro em cima da cama seria importante. Outro método importante, obviamente, seria a utilização de inseticidas para eliminar os mosquitos. A prefeitura também poderia colaborar com a utilização daqueles carros fumacê, que vão liberar uma quantidade muito grande de inseticidas nas ruas das cidades, principalmente naquelas regiões onde ocorre a incidência de pacientes com filariose. Já o tratamento, primeiramente, necessita da identificação morfológica desse parasito. E essa identificação ocorre graças a um serviço da Fiocruz de Pernambuco, do Laboratório de Serviço de Referência Nacional em Filariose. Aqui existe uma equipe altamente especializada para a identificação desse parasito. Uma vez identificado por meio da coleta de material biológico daqueles pacientes com suspeita de apresentar filariose, inicia-se o tratamento médico mediante a recomendação de um especialista competente na área. Pessoal, a respeito de filariose, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido importante para a sua formação e o seu conhecimento. Se chegou até aqui, deixe um like, se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Muito obrigado por me assistir e até mais.